Ora, sejam muito bem-vindos aqui ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E peço desculpas estar com a camisola do vídeo de ontem, porque ontem não tivemos tempo de gravar. Então eu gravei hoje de manhã o vídeo que saiu ontem. Então hoje à noite estou com a mesma camisola. Não achem isso estranho. Maltinha, hoje tenho um assunto muito importante para vos tratar. Já há novidades do Campeonato Nacional Português, mas antes disso vamos tratar do nosso joguinho do modo carreira. É verdade. Hoje jogamos com um adversário chamado Samu Chinês e nós somos favoritos. Ok? Jogamos em casa, temos uma equipa superior, embora tenha a sensação que me esqueci de qualquer coisa na tática, mas pronto, logo no final do jogo a gente vê. Nós vamos num 4-3-3, metemos os nossos melhores jogadores, já temos o nosso novo reforço, o Messi, e eu coloquei o Messi a marcar livres, a marcar penaltis, a ser o capitão, tudo. O Tel não tem feito o suficiente para merecer o estatuto de principal avançado e o Messi vem para assumir essa posição. Ele é o jogador mais velho da equipa, é o melhor jogador da equipa em pontos, portanto é o capitão perfeito e está na sua posição certa. Portanto, vamos lá então começar o nosso joguinho contra o Samu Chinês. Esperamos ganhar, esperamos ter mais eficácia com o Messi. Ora bem, para já um cartão amarelo e uma oportunidade para cada lado. Agora temos uma oportunidade do Sissoko a passar para o Legoff, que vai rematar, e o golo! Já lá está uma! O que custa normalmente é a primeira, malta, e já marcamos, mas parece que o vídeo-árbitro pode contestar o golo. E é anulado. Portanto, mais do mesmo. Mais do mesmo, agora é uma oportunidade para eles. Evanilson. Não foi. Está um jogo equilibrado até ao momento. 3 remates para nós, 2 para o adversário. E agora mais um quarto remate para nós. E a eficácia continua pequena. Bola para Coutinho. Tel. Bora, Tel. Gol! Tel. Estava eu a falar mal dele, mas foi ele que marcou. Vamos ver se não há vídeo-árbitro a seguir a isto. Não. É gol. Está válido. E agora temos um canto perigoso. Messi! Já está lá dentro! A nossa contratação! Melhorou a nossa eficácia, não há dúvida nenhuma. O jogo começou difícil e agora está-se a tornar melhor. O árbitro era laranja e eu fui em dureza normal. Por isso eu acho que fiz tudo bem na tática. Espero não ter errado. Mas até agora estatisticamente está a correr bem e a eficácia, que é o mais importante, também está a correr bem. Cruzamento para eles. Lá vai um pontapé de bicicleta do Evanilson. Não foi. Estamos a aguentar-nos com a vitória até o momento. Parece longe, mas o Tel vai rematar. Rematou. E a bola sai ao lado ou por cima ou o que for. Falta de sorte, o goleiro realmente travou a bola ou uma coisa qualquer. De Light, mais uma oportunidade. Portanto, a gente está a fazer muitos remates, estamos muito bem. Eu estou a gostar da nossa equipa. Acho que o Messi veio dar um crescimento muito grande ao nosso ataque. Messi quer resolver tudo sozinho. Vai rematar de longe. Falhou. O guarda-redes deles parece estar a fazer uma boa exibição. Jordi Alba vai ver o cartão amarelo. Tel fez um bom trabalho. Coutinho vai rematar. 2-0 até agora. Vai ser difícil a gente sofrer 2 gols em 15 minutos. Era só o que faltava também. Portanto, uma substituiçãozinha para o adversário. O jogo está quase a acabar e vamos acabar ganhando o jogo. Vamos ganhar o jogo. Já precisávamos de uma vitóriazinha para levantar a moral. E esta já é nossa. Já ninguém nos tira. Fomos completamente com os titulares todos neste jogo. Não descansámos ninguém. Ninguém. Fomos com os melhores jogadores todos contra o Samu Chinês e ganhámos. Era isso que queríamos e conseguimos. Felizmente. Já vamos ver as estatísticas do outro lado. É melhor ver aqui, é mais prático. Então bora lá. Deixa-me só fechar aqui esta janelinha. Portanto, estatísticas de jogo. Ganhámos 2-0, 13 remates a 6. 4-3-3 contra 4-3-3A. O Samu Chinês arriscou também o 4-3-3. O nosso 4-3-3 jogando em casa com uma equipa poderosa era muito complicado bater, como é óbvio. 2-0, acho que é um resultado bom. Reparem que jogámos com os titulares, mesmo os jogadores a amarelo não interessa, eu joguei com os titulares todos e amanhã vou fazer o mesmo, porque vamos ter o descanso da taça, não tarda, e amanhã o jogo é contra o Giorgio Sorin em casa, na nossa casa. Portanto, o Giorgio Sorin tem uma equipa fraca, porque ele não está a evoluir o plantel, portanto vai ser mais um jogo para a gente ganhar sem dificuldades.
este jogo era mais difícil do que o da manhã. Ora bem, Messi, cá está ele com nota 122, é o nosso melhor jogador atual. Se nós colocarmos por melhor atacante da equipa, é o Messi, é o jogador com mais ataque. O melhor defesa é o Aguerd, com 120, e a melhor nota média é o Sissoko com 118. Portanto, o Messi é o jogador melhor da equipa. Não sei se é o mais valioso, não, o mais valioso é o Tel, porque apesar de terem os dois 122, o Tel tem 17 anos, o Messi tem 35, portanto é uma diferença de 160 milhões para 118, é uma diferença ainda significativa, a idade dos jogadores influencia muito, e pronto. Foi uma boa vitória. Vamos ver os resultados e vamos já falar do Campeonato Nacional. Gonçalo Pinto ganha 3-0 ao Zé Bonan. O Manager BL ganha 4-1 ao CPN. Temos o João Barros a ganhar 1-0 ao Quinha. Temos o Bruno Assunção a ganhar 2-0 ao Zé Tigresa. O time Gandhi espeta 3-0 no Estrilho, que estava muito bem classificado. Ele e o Zé Tigresa perdem pontos. Portanto, se o Osvaldo ganhar, vamos vê-lo de novo descansadinho na liderança. Vamos já ver como é que fica. Rui Silnós perde na sua casa contra o F Madeira, uma derrota pesada, e o Osvaldo Abreu, cá está, ganhou e é o líder inquestionável do campeonato. Inquestionável. Jorge Sorino perde, vai ser o nosso adversário de amanhã, como é habitual, contra o TRKZ. O Lai Lakimi empata a 0 com o Simões. O Sou Duda ganha 1-0 ao Special One e temos o Vitória a ganhar 2-0 ao Remedy. Nós conseguimos ganhar 2-0 ao Samu chinês. Portanto, olhando para a classificação, o Osvaldo está nas suas 7 quintas. Ganhou pontos ao Estrilho e ao Sou Duda. O time Gandhi ainda tenta ali estar na luta. Eu falei que o Zé Tigresa estava a lutar também pelos lugares de cima, mas não, enganei-me, isso já foi há uns tempos, ele agora está a perder muitos pontos. Quem está muito bem agora é o time Gandhi, que sobe ao segundo lugar. Ele na jornada passada estava em terceiro, com os mesmos pontos que o Estrilho, mas agora sobe para segundo lugar, passa ao Estrilho. O Osvaldo, cada vez melhor, continua a ganhar, ninguém o consegue parar. Neste momento faltam 13 jornadas. Em 13 jornadas pode acontecer muita coisa. No entanto, uma vantagem de 12 pontos é muito complicada de bater. É muito complicada de bater. Ele está muito bem e está a manter esse registro. Ora bem, em valores de plantéis, temos 2 plantéis quase a chegar aos 2 mil milhões. O nosso está a 1355 e é este o ranking de plantéis da classificação até ao momento. São plantéis muitíssimo bem evoluídos. E esta é a parte de baixo da classificação. O nosso adversário é o Jorge Sorin, que só ganha um jogo em 33 devido ao seu valor de plantel. Ele abdicou de evoluir o plantel e manteve-se nos 50 milhões, mas mesmo assim não está inativo. Portanto, é um treinador que vem cá diariamente. No entanto, ele mandou mensagem a dizer que não tinha Boss Coins para investir nesta liga, então simplesmente não usou o olheiro, não tem dinheiro assim para a lista de transferências, não conseguiu acompanhar e assim a sua equipa perde muito. Portanto, vai ser um adversário fácil para nós amanhã, ok? Não há ilusões, vamos ganhar o jogo, dê para onde der. A equipa dele é estrondosamente mais fraca, portanto não tem comparação possível uma equipa e a outra. Ele até pode jogar tudo à defesa, que ele não vai conseguir empatar porque eu vou jogar com os titulares. Por muito boa tática que ele tenha, não há nada que faça sobreviver. Obviamente que o futebol tem sempre o fator sorte, mas aqui não sei se chega. Malta, nós estamos à procura de um médio direito, vamos ver se é desta que conseguimos comprar. Temos 149 milhões e não é desta. Nem agora vem um médio direito que eu consiga comprar, o mais barato foi 157 e eu vou continuar a tentar. Mais de 100, veterano, médio direito e está bom. Nem nacionalidade eu agora estou a pôr, só assim, para ver se consigo comprar algum, porque eu preciso de um médio direito para quando começar a jogar em 4-5-1 e 4-2-3-1 ter os jogadores todos nas posições certinhas. No entanto, com este ataque até dá pena eu estar a jogar em 4-5-1 porque é um ataque que eu gosto muito. É um ataque agora com o Messi que eu gosto muito. E tem os 3 jogadores nas posições certinhas. Maltinha, Campeonato Nacional, há novidades. Vocês, para saberem mais informações sobre o Campeonato Nacional de Portugal, basta fazerem o seguinte: acederem ao computador ou então ao navegador do telemóvel, irem aos fóruns do OSM, clicando em comunidade, fóruns, e ir aqui fóruns em português. Depois OSM o jogo e logo de seguida clicar no tópico do Campeonato Nacional. Podem ter aqui muitos outros tópicos que vos interessem, mas eu agora vou especificar no Campeonato Nacional. Campeonato Nacional já tem aqui novidades. Então é o seguinte, malta, nós, como era previsto, de dia 23 do 10 a 12 do 11, portanto já passou,
havia o período de inscrições para o Campeonato Nacional. Nós batemos de novo o recorde e desta vez vai haver 400 e tal inscritos. O ano passado também houve 400 e tal, mas acho que deste ano houve mais uns quantos, ok? Portanto, dia 15 do 11, basicamente é hoje, quando estou a gravar o vídeo. Hoje que vocês estão a ver já é dia 16, mas pronto, já foi publicada a constituição das ligas da primeira fase do Campeonato Nacional. E se vocês querem saber com quem é que nos calhou, está aqui. Foi este o grupo que nos calhou, malta. É um grupo temível. Não que os outros não sejam, mas este especialmente vai ser complicado, porque vamos ter Paulo Filipe Cunha. É um treinador assíduo nas finais de campeonatos nacionais. É um treinador que foi campeão regional da Zona Sul em 2020 e 2021. É um dos treinadores mais famosos do jogo e é um dos treinadores que mais competência tem ao longo do tempo. Ele consegue, ano após ano, estar muito competitivo nestas competições. Depois temos o Freitas Icom, que é um craque do nosso grupo A dos Portugal. Ele é muitíssimo bom treinador e vai-nos causar muitas dificuldades. Depois estamos cá nós, que temos ambições sempre altas, principalmente nestas fases iniciais. Depois temos o Remedy, que é um treinador aqui do nosso modo de carreira, que já percebemos que é competitivo. Portanto, dependendo de quantos apurados são, nós vamos ter aqui várias dificuldades. Imaginem que passam só 4 ou 5. Nós corremos o risco de, ok, eu vou contar que o Paulo e o Freitas vão passar facilmente, entre aspas, não vai ser facilmente. E vou contar que nós também tentamos passar. Vai haver 10 treinadores, ou 8 treinadores, ou o que é que seja, que eu não os contei, a lutar por 2 vagas. Não vai ser assim, com certeza. Vai haver aqui muitos treinadores que, apesar de eu não conhecer o nickname, vão estar super competitivos no Campeonato Nacional. Tenho a certeza disso. Vai haver muitas surpresas, como há todos os anos. E pode ser que eu, o Paulo ou o Freitas, escorreguemos logo na primeira fase. Vai ser complicado, vai ser complicado. Há muitas fases que têm também vários treinadores de classe no mesmo grupo, juntos, porque isto foi um sorteio puro, portanto não há cabeças de série, ok? E é assim que deve ser, eu acho que é a forma correta. Então temos vários grupos aqui com vários treinadores interessantes. Por exemplo, aqui neste grupo 19 temos aqui o nosso Paulo Ferreira dos Portugal, e depois temos o Massar Guru, temos o Pudini e o Eduardo. Vários treinadores conhecidos que são muito competentes. O Eduardo é dos Portugal. E é assim, aqui também estou a conhecer o Dani, o Nelson, o João Barros, portanto assim estou a olhar, o Samurai, portanto estou a olhar muito rapidamente assim para os nomes. São nomes com muita qualidade em várias ligas, e vai haver ligas onde vai haver surpresas de treinadores de classe a serem eliminados cedo. São muitas ligas, acho que são 34 ligas, não sei, eu já li isto em algum lado. Isto são os treinadores todos que participaram, portanto são os treinadores todos inscritos oficialmente. E agora vai ser uma luta quando o Campeonato Nacional começar. É assim todos os anos, é a competição mais interessante individualmente para um português. Vamos ver até onde podemos chegar, porque eu gostava de apresentar uma final no nosso canal. Sabemos que é muitíssimo difícil, porque se formos a probabilidades em 400 treinadores ficar nos últimos 12, vai ser complicadíssimo. Entretanto, havia aí uma questão a ser resolvida, que era qual era a liga que ia ser jogada os campeonatos nacionais, quais as ligas, e houve uma votação, portanto, e a votação determinou que a liga vai ser a mesma, portanto os clubes históricos vai ser a liga oficial da competição. Posso-vos mostrar qual é a liga, indo aqui à comunidade de ligas, e clubes históricos está já aqui. Portanto, clubes históricos A e B, vou clicar num qualquer. Isto são ligas onde as equipas têm todos o mesmo valor, 418, eu vou clicar numa qualquer, e portanto são ligas onde as equipas são todas assim. Há uma polémica que diz que há equipas mais prejudicadas que outras. Portanto, por exemplo, este Internacional é uma equipa que tem defesa direito, defesa central e defesa esquerdo. Ótimo, isso é muito bom. No entanto, não tem médio direito. No entanto, tem médios esquerdos, mas também não tem 2 médios centros, que é indispensável, ou 3. Era muito importante ter 3 médios centros, e esta tática não tem. Este também não tem extremos esquerdos. Portanto, a posição específica em cada uma das equipas varia, e isso é que foi uma polémica. Por exemplo, esta equipa tem os 3 extremos, no entanto o extremo esquerdo é muito fraco. Depois tem médios centros, tem um médio defensivo e um médio ofensivo. No entanto, aqui na defesa temos o problema dos defesas esquerdos neste Bayern Munique, onde olhamos para o defesa esquerdo e é um defesa esquerdo com 8 de ataque. Portanto, é uma coisa um bocado ridícula, não é? É o defesa quase com menos ataque de todos e é um defesa esquerdo.
Portanto, isto foi feito um bocado ao calhas, estas ligas, e há esses problemas. Mas pronto, na falta de melhor, é aqui que vamos jogar e vai ser aqui o Campeonato Nacional. Eu não discordo, gosto da liga, é uma liga que gosto. A outra solução também não resolvia completamente o problema, mas foi o que ditou e é isso que temos de aceitar. Agora já não há reclamanços, é o que é. Há quem goste menos, há quem goste mais, a gente vai participar, quem quiser, obviamente, não é? Não há soluções perfeitas neste momento. Portanto, vamos jogar com o Jorge Sorini e depois temos no modo carreira o descansinho da taça. A gente vai precisar deste descanso para enfrentar depois os jogos seguintes, porque temos ainda ambições altas, apesar destes 3 deslizes, onde jogámos muito bem nos últimos 2 jogos e não ganhámos, mas vamos querer ganhar. Bem, malta, vamos dar aqui um saltinho nas outras contas muito rapidamente. Ora bem, na liga de recrutamento, não sei porque é que isto não apareceu o jogo, se calhar já abri por engano. Empatámos a 1 na nossa própria casa, jogámos em 4-4-2 contra 6-3-1 e jogámos bem, mas não fomos eficazes. Portanto, ainda bem que isto não foi no modo carreira, senão já estava chateado. Olhando aqui para a Liga do Zitismo, nós na Liga do Zitismo jogámos com o Nortadas, um treinador que foi finalista do Campeonato do Mundo há 2 anos. E não sei o resultado, vamos ver. A gente para este jogo fomos em 5-2-3. Como ontem resultou bem, hoje repetimos, mas pelos vistos já não está a resultar tão bem hoje. Estamos a perder na primeira parte. E vamos perder. Perdemos o jogo 1-0. Ai, é com caraças, malta. Assustador. Estas simulações às vezes até dão-nos cabo do juízo. Malta, imaginem que isto era no modo carreira. Eu estava passado da cabeça. Ainda por cima isto vai contra tudo. Este é precisamente o jogo que vai contra tudo o que os entendidos do OSM às vezes escrevem. Portanto, o que é que se escreve? Táticas de remate à vista são pouco eficazes. O que é que se escreve também? Táticas de contra-ataque são muito eficazes. Tens de jogar mais ao ataque, tens de jogar mais à defesa, tens de jogar mais isto, tens de jogar mais aquilo. Malta, no final de contas o que importa também é a sorte. Ponto final, não há nada a dizer. Isto é provado, simulação após simulação, que a sorte faz parte do algoritmo. Portanto, isto não foi uma tática, um 4-5 maravilha do Nortadas. Se calhar se jogássemos 10 vezes, havia se calhar 2 vitórias para o Nortadas, 3 empates e 5 vitórias minhas, estão a perceber? Numa estatística destas. E aconteceu isto, pronto, foi a eficácia aos 29 minutos que ditou o resultado. E a nossa falta de eficácia, porque a partir de uma tática de contra-ataque com 3 avançados tem a obrigação de decidir muito mais do que uma tática com um avançado e arrematar à vista, de longe. Mas o que interessa é as bolas que entram e uma bola de longe pode entrar, mesmo com menos probabilidade, pode entrar. Portanto, isto é assim, o OSM é assim e o futebol real também é assim. Ora bem, maltinha, nesta liga estamos agora com poucos médios para testar a tática, mas precisava de mais um avançadozito para os conseguir rodar. Não sei se o descanso da taça nesta liga está quase a aparecer. Olha, agora, boa. Vamos descansar, é isto que a nossa equipa precisa. Olhando para o valor de plantel, ainda não nos chafámos, fomos o pior, ainda não conseguimos fugir daqui. O Nortadas é um plantel forte, mas também não é dos melhores, é 588. A gente podia ter perfeitamente ganho ou assim. Ele está aqui em 22º, portanto a gente podia ter aproveitado para fazer mais uns pontinhos. A gente queria ver se ficava nos 13 primeiros. É que estamos em 12º, vai ser uma luta do caralho. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um olhinho no videozinho de ontem. Bem, bora lá aqui ao videozinho de ontem. Ora bem, maltinha, já agora temos aqui a roupinha, quem quiser comprar umas roupinhas que está a chegar o Natal, força nisso. Quem for presidente tem direito a 25% de desconto, é só pedir o código. Ora bem, Carlos Cardoso, bora Santana, rumo aos 3 pontos, todos os jogos são finais. É a primeira vez que vejo uma liga uma liga competitiva e o nível é realmente extraordinário. Parabéns a todos os treinadores, abraço e boa sorte. Um obrigado aqui ao Ricardo Cardoso. Felizmente hoje correu-nos bem, fomos eficazes, eu acho que o Messi veio dar alguma estabilidade à nossa equipa, o adversário também não era fraco, ok? Só um ponto de comparação, a nossa equipa
vale 1.300 milhões e tem jogadores de nota 120. Aqui tem jogadores de nota 110, 114. Aqui na defesa tem jogadores de nota 109 e tem um de 120. Tem um de 113, foi os que jogaram. E o guarda-redes é de 118. O nosso adversário de hoje teve uma equipa mais fraca, é o Samu chinês. Portanto, tem um ataque de 100 a 107, um meio campo de 101 a 103 e uma defesa de 103 a 114, que era o melhor jogador, e o avançado de 108. Portanto, é uma média aí, diria, menos 10 pontos do que a nossa. Uma média de menos 10 pontos. Mais ou menos em média 10 pontos de diferença. Portanto, ainda é significativo e ganhámos bem. Felizmente fomos eficazes. Santana voltou a ser o rei dos empates, é verdade. Ontem e antes de ontem empatámos e foi terrível para nós porque jogámos bem. Ricardo Cardoso, gosto muito do canal do OSM, mas vou também acompanhar os episódios de FM23. Maltinha, FM23. FM23 é aqui no nosso canal de jogos em português, Football Manager totalmente em português, e nós estamos a lançar os episódios já da série de FM23 aos domingos e às quintas-feiras, até dia 20 de novembro, porque a 20 de novembro é quando acaba a série de FM22, que ainda está a correr praticamente diariamente. Está aqui os episódios que saem a série do FM22. Nos intervalos destes dias, portanto à quinta e ao domingo, sai o episódio da FM23 e no dia 20 de dezembro saem diariamente os episódios da FM23. Está a ser uma série brutal de gravar e quem gosta, acompanhe, vai gostar. E nós estamos a tentar chegar aos 1000 subscritores rapidamente neste canal, já faltou mais, não é? Ora bem, Ricardo Cardoso, gosto muito do canal, mas vou acompanhar também a série de FM23, já tenho vários episódios para ver. Já tens muitos episódios do FM22, mas se quiseres podes só acompanhar a partir do FM23, a série vai ser muito fixe. Santana, já alguma vez pensaste em fazer um canal em relação ao FIFA? Acredito que também tivesse muita saída, parabéns pelo conteúdo, sempre a acompanhar as séries. Um abraço aqui ao Ricardo Cardoso. Não pensei fazer sobre o FIFA porque isso exige outro software, quer dizer, eu podia fazer no computador, mas não era a mesma coisa. Mas não, já tenho o meu tempo esgotado, malta. Já o FM já me ocupa demasiado tempo e eu do canal do OSM não vou abdicar, portanto não dá para tudo, tenho o meu trabalho real, estou a acabar o mestrado, quase não vou a aula nenhuma, mas tenho que acabar, e é isto. Telefone chinelo. Santana, uma pergunta: qual a competição mais difícil do OSM? Pergunta ao telefone chinelo. Na minha opinião, a competição mais difícil a nível individual em Portugal é o Campeonato Nacional, no Brasil é o Campeonato Nacional Brasileiro, ok? Portanto, são as competições mais difíceis, embora o Campeonato Nacional Brasileiro esteja noutra plataforma, que é um site chamado Sevo Sports, onde vocês podem acompanhar essa competição, mas e o fórum do OSM é mais fácil. Agora estou-me a baralhar. O Campeonato Nacional Português é mais facilmente acompanhado do que o brasileiro, porque tem os fóruns do OSM oficiais, onde a gente pode acompanhar a competição de forma fácil, enquanto o brasileiro é no tal site, na Sevo Sport. Por isso é que eu não divulgo tantas coisas brasileiras, porque está noutro sítio e eu muitas vezes não sei e baralha-me estar a ter que andar de um lado para o outro. Fire Black. Santana, eu comecei a jogar OSM há pouco tempo. Para aprender a jogar tive de escolher um dos melhores canais do mundo do OSM, então escolhi o teu. Mas eu comecei a querer jogar nas tuas ligas. Como faço para entrar? Fire Black, para entrar nas nossas ligas, no nosso modo de carreira e nos nossos torneios, no início nós fazemos uma live. Nessa live nós temos 10 lugares para os nossos presidentes, onde fazemos o sorteio na própria live. Quem quiser ser presidente é só clicar aqui no botãozinho de aderir. Cá está, 4,99 por mês em euros, em reais é outra coisa, não sei qual é a conversão que o YouTube faz, mas não é uma conversão exata, eles não fazem isso exato. Portanto, podes aderir a presidente, tens muito maior probabilidade de entrada, obviamente, e apoias o canal. De qualquer forma, nós fazemos o sorteio também para subscritores, fazemos o sorteio na própria live, onde disponibilizamos uma plataforma para vocês deixarem os nicknames e fazemos o sorteio na própria live com 6, 7 vagas, e os 6, 7 nomes são sorteados e participam, ok? Portanto, é assistir à live, é a maior probabilidade de entrada, é assistirem à live, ok? Sendo que os presidentes vão ao sorteio de presidentes sem precisar de assistir à live, eu depois mando mensagem para eles. Samuel Ferreira, eu apanhei a equipa há 3 dias e tenho tentado evoluir o plantel. É verdade,
é complicado uma pessoa apanhar uma equipa a meio da época. Dá o teu melhor, sabemos que vai ser difícil. Paulo Ventura deixa-nos um 4-3-3, ele diz que tem usado e tem resultado, mas não sei se tem tido sorte ou a tática está a ser eficaz. Olhando para a tática, Paulo Ventura é uma tática já usada, eu já vi essa tática várias vezes, portanto é possível que esteja aí no outro canal qualquer de outra pessoa. É um 4-3-3 meta, demasiado certinho, é bom para algumas coisas, é mau para outras, na minha opinião é demasiado ofensivo, ok? É bom em ligas competitivas, onde jogam com os computadores, mas em ligas mais competitivas vais ter dificuldades. Ora bem, Juninho diz: opa, Santana está animado para a Copa do Mundo? Até onde acha que a seleção portuguesa vai chegar? Por favor, não crie expectativas, pois o Brasil será campeão este ano. O David Esteves diz: vamos empatar os jogos todos e chegamos à final. É isso mesmo, era bom que o Fernando Santos repetisse a dose. O que é que eu acho do Campeonato do Mundo? Teve muitas polémicas com a questão do Qatar, não é? Um país quase do submundo, aquilo é uma coisa um bocado estranha, mas o dinheiro manda em tudo, não é? E no futebol não é exceção. E é assim a vida, portanto a gente está sujeito a quem tem dinheiro, a quem é rico. E o Mundial do Qatar, os ricos obrigam-nos a ver o Mundial à 1 da tarde, a ver o Mundial no nosso inverno, parar os nossos campeonatos, a Liga dos Campeões, essas coisas todas, a mudar horários, enfim, vale tudo para o Qatar. Enfim, um país que não tem cultura futebolística, chegar-se à frente disto. Fora as polémicas em relação à seleção portuguesa, a seleção portuguesa é muito forte, tal como qualquer grupo de pessoas que façam uma equipa de trabalho, uma equipa de futebol, é a mesma coisa. Portanto, o Fernando Santos pode ser alvo de algumas polémicas por algumas escolhas, mas no final de contas ele escolhe os jogadores em qual confia. Por exemplo, o exemplo do William Carvalho é um jogador que se calhar o seu poderio a nível mundial não é tão, a sua qualidade futebolística não é tão notada como outros médios portugueses se calhar que não foram convocados. No entanto, o Fernando Santos confia mais no William, isso também é importante, não é? Podem imaginar, por exemplo, vocês quando estão a fazer um jogo com amigos da escola ou amigos de não sei de onde, um jogo de futebol, e há dois capitães que têm de escolher as equipas. Vocês não escolhem apenas os melhores jogadores, normalmente escolhem aqueles que têm mais confiança, que são mais amigos, que estão habituados a jogar com eles, que vos dão mais confianças, que vos criam menos problemas também, atritos. Portanto, isso tudo conta, e a relação de um treinador, de um selecionador nacional a convocar jogadores de futebol é também uma relação de pessoa para pessoa. Portanto, isso tudo conta, o lado não é só o lado futebolístico que conta. Portanto, eu aceito sempre esse tipo de convocatórias. Eu sou do Benfica, portanto este ano os do Sporting estão chateados, há uns anos, nos últimos anos os do Benfica estavam chateados, e é assim, portanto são assim as convocatórias, é assim. David Esteves, 8 minutos, diz-nos duelos de 5-4-1 e não de 4-5-1, portanto eu devo ter-me enganado qualquer coisa a dizer, já não me lembro. Parabéns, João Barros, pela vitória. Apesar de teres sido ligeiramente inferior, mereceste a vitória e foste eficaz. Ontem tinha pelo menos 4 jogadores indisponíveis, mas não é desculpa. Hoje vou em casa do Bruno, não estou com muita fé. O Zé Tigresa hoje sei que também não ganhou. Ele está numa fase má para ele. Ele entra num mau momento, mas isto é normal acontecer. Ele hoje 10 remates a 8, portanto ele tem 2 jogos em que estatisticamente é muito equilibrado, e perde os 2, portanto isto é assim, são fases. São fases que dão cabo de uma pessoa, portanto ele ontem perdeu assim e hoje também perdeu num jogo mais ou menos equilibrado, portanto é complicado. Acontece a todos os treinadores do OSM. Carlos 2002, é de rir, o adversário só fez um remate o jogo inteiro e dar golo. Pergunta, gostarias de fazer uma liga para jogares com os teus subscritores? Carlos 2002, já está aqui a liga, espero que tenhas a gostar, estou a brincar. Mas é aqui, o nosso modo de carreira é uma liga para os subscritores. Obviamente quem apoia o canal tem muito mais vantagem, tem maior probabilidade de entrada. No entanto, há muitos presidentes que não estão neste modo de carreira porque não saíram no sorteio. Portanto, não é tudo rosas para os presidentes, ok? Sabemos que é uma liga onde muita gente quer entrar, e a gente beneficia quem assiste à live do primeiro dia, ou seja, esses treinadores têm maior probabilidade de entrada porque vão ao sorteio. Mas não podemos fazer mais que isso, como é óbvio, não podemos criar uma liga com 1000 clubes, não existe. Quem diz 1000 diz muito mais do que 1000, mas pronto, não é possível. Telefone chinelo, Santana, uma pergunta, como é que eu pego um link
da minha liga pelo navegador. Como é que tu sabes a tua liga? Telefone chinelo, eu explico já. Eu fui à liga deste treinador que hoje nos mandou uma mensagem, um abraço aqui para o Magnew. Infelizmente eu não respondo à maioria das mensagens, mas agradeço todo o vosso apoio, do fundo do coração. Eu muitas vezes não respondo por falta de tempo e não tenho cabeça, porque eu recebo mensagens de vários sítios, do Discord, do Instagram, do YouTube, do OSM, do Messenger, do WhatsApp, para outras coisas, e não consigo disparar para todo lado. E peço desculpa, malta, por isso. Às vezes eu sei que vocês gostavam de ter uma resposta e mereciam, mas eu muitas vezes não tenho mesmo cabeça e leio as respostas todas. Leio tudo o que vocês escrevem, isso podem ter a certeza. Ora bem, por exemplo, como é que nós sabemos o link deste treinador, de uma das ligas deste treinador? Vocês vão à liga dele, clicam e tem aqui o link cá em cima. Portanto, é só copiar, ok? Vocês não estão a ver o link, mas com o rato cá em cima temos o link. Da vossa própria liga, por acaso eu acho que não dá para ver. Da nossa própria liga eu acho que não dá para ver. Eu acho que tem que ser outro treinador a copiar a vossa liga. Ou então vocês fazem logout e pesquisam no Google o vosso nickname e escrevem OSM e podem encontrar o vosso nickname e o vosso perfil e aí encontram a estatística da liga. Acho que é possível encontrar também assim. Não é melhor não se metam nisso. Eu estive a tentar e não sei se consigo. Se alguém souber uma forma simples, diga-nos. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um olhinho nos outros comentários. Portanto, o Mr. Fênix diz: boa Santana, tudo bem? Te deixo aqui um 541. Obrigadíssimo aqui ao Mr. Fênix. Vou deixar também aqui um likezinho neste. SubCT, opa, salve. Primeiro tempo, estranho, já aconteceu isso comigo. Não teve chance no primeiro e nem no segundo tempo. Portanto, aqui o SubCT a falar da nossa falta de eficácia, foi mesmo. O Francisco Maia, o nosso Chico dos Portugal, diz-nos o seguinte: boa Santana, surreal esse teu jogo. A bola não queria mesmo entrar, mas agora com o menino Messi, o melhor do mundo, vai ser só golos. É verdade, o Martim Guterres ri-se. Acho que te enganaste, Francisco. Em relação aqui ao riso do Martim, o Martim está-se a rir porque sabe que o Chico é um grande fã do Messi, um grande fã inquestionável do Messi, um defensor acérrimo do Messi. E agora com o Messi realmente as coisas estão a correr melhor e até ao momento ganhamos. Portanto, com o Messi temos uma vitória. Podemos ver isso dessa forma. Mas é um bocado redutor para o resto da equipa. Mas sim, um abraço aí ao Chico. E o Zé Tigresa provavelmente não concorda com esta opinião do Messi ser o melhor do mundo. Eu não vou opinar, nem vou criar polémicas. Gabriel Pinto, boas, não quero ser chato, mas não acho que tens... como é que é? Mas não achas que tens pouca eficácia por causa das barras, principalmente a segunda e a terceira? É estranho porque há alguns jogos atrás tinhas eficácia. Se concordares comigo, experimenta meter a segunda barra acima dos 75 e a terceira acima dos 74. Gabriel Pinto. Obrigado aqui ao Gabriel pelo comentário. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Infelizmente não é bem assim. Um abraço aqui ao Gabriel Pinto. Leonardo Rodrigues, deixa uma tática aqui. Um 3-4-3A. A defesa, meio e ataque nas posições. Com linha de impedimento, sim. Uma táticazinha 3-4-3. Obrigadíssimo. Temos aqui dois treinadores a perguntarem mais detalhes. Marcação à zona ou individual. E ele diz-nos zona. Um abraço aqui para o Leonardo Rodrigues. O João Oliveira diz-nos Fónix, que falta de eficácia. É verdade. Uns com azar e outros com 100% de eficácia. O que recomenda quando um jogador que está à venda por 50 milhões há 4 dias e não foi vendido. Eu já baixei o preço, mas não vendo. É assim mesmo, João Oliveira. A simulação também depende de sorte e azar. Jogadores abaixo dos 50 milhões geralmente vendem-se mais ou menos rápido. Também depende da evolução da lista de transferências. Depende muito disso. A evolução da lista de transferências importa muito, porque se a lista de transferências só tiver jogadores de 5, 6, 7 milhões e tu puseres à venda um jogador de 50, ele não vai ser vendido. No entanto, se a lista de transferências tiver jogadores já de 100 milhões à venda, um jogador de 50 é facilmente vendido. Portanto, tem a ver com a evolução da liga também. Raposito, como você joga o OSM no PC igual ao do celular? Pergunta ao Raposito. Eu já disse isto uma vez, isto foi aqui uma sugestão do nosso amigo Special One, que é um convidado especial e grandíssimo treinador do OSM, o Albino Costa. Ele deixou-nos uma sugestão que é usar uma aplicação chamada BlueStacks, uma aplicação no PC onde vocês podem instalar o OSM. Telefone Chinelo deixa-nos um 433. O detetive privado diz: já saiu o sorteio do Campeonato Nacional. Quando vai começar agora o Campeonato Nacional?
Eu passei lá pelas datas. O Zé Tigresa ajuda-nos e diz-nos já 30/11. Obrigadíssimo aqui ao David, que eu já não sabia, tinha que ir ver. Martim Guterres diz: infelizmente o Estoril não conseguiu fazer a tática a tempo, foi um jogo sem conteúdo, uma vitória sem mérito, diz o Martim. Por acaso não sabia, parece que o Estoril afinal perdeu por não ter feito a tática. Não sei se perderia na mesma, mas fica o enigma. Quando não se faz a tática, é a morte do artista. Desta vez calhou ao Estoril. Esse jogo é gratuito ou paga-se? O Football Manager, um grande abraço. Pergunta ao Diogo Coelho. O Rafael Silva já nos ajudou e já nos disse: o Football Manager é pago, o OSM é gratuito. É verdade, o Football Manager cá em Portugal custa à volta dos 40 euros, mais coisa menos coisa, ok? Pode-se comprar na Steam ou então na FNAC, na Vorta, nessas lojas todas normais. O Carlos Horta diz-nos: ninguém quer saber do FM. Para quem conhece aqui o Carlos Horta, é o Master Guru, criador do Zitismo há 50 mil anos, e diz-nos que é um dinossauro aqui do OSM. Ele diz-nos: continuou o trabalho extraordinário no OSM, parabéns de toda a comunidade portuguesa. Claro que sim, Carlos, a gente vai continuar aqui no OSM, é o nosso principal canal, e mesmo que acontece uma sorte quem me dera que acontecesse, de um canal nosso qualquer se tornar muito conhecido e o canal do OSM não ter uma margem de progressão grande, eu mantinha aqui o nosso canal do OSM, ok? Isto fique claro. Rick, se você não se interessa, isto é... portanto o Rick ficou um bocado ofendido com o comentário porque foi um bocado defender-nos. No entanto, o Rick não conhece bem o Master Guru, e o Master Guru tem esta forma direta de dizer as coisas porque ele tem essa à vontade. Portanto, ele não era para nos mandar abaixo, ok? Até porque aqui claramente foi ao contrário e deu-nos um elogio gigante, ok? Portanto, Rick, obrigado pela defesa. Neste caso, o Master Guru não fez isso com maldade, portanto fez isso mais numa de a gente não se desleixar no canal do OSM, e não vai acontecer, não é? O canal de Football Manager em português está a crescer, ainda é no início, mas mesmo que ele cresça, não vai substituir o outro, ok? Isso não vai acontecer. Maltinha, vamos dar aqui um olhinho nas táticas. Vamos escolher aqui duas rapidamente, bora lá. Portanto, temos aqui uma do Paulo Ventura. Vou aqui... agora mudei de conta, já não consigo meter o like. Deixa-me lá mudar outra vez. Um abraço aqui ao Paulo Ventura, obrigado pela tática. E vamos testar também a do telefone de chinelo, ou então... pode ser do Leonardo. Ok, vamos testar estas duas. Um abraço a todos os que deixaram a sua tática. Cá está esta táticazinha clássica de 4-3-3. Quem já acompanha o canal há algum tempo já viu que esta tática às vezes é divulgada. Há sempre algum treinador que deixa aqui a sugestão desta tática, provavelmente ela aparece em algum lado. É uma tática demasiado ofensiva, mas equilibrada, ok? Se tiverem ligas pouco competitivas, esta tática é uma maravilha. Vocês vão ganhar porque os adversários vão ser mais fracos, e se vocês tiverem as dicas aqui do canal para evoluir o plantel rapidamente, então aí vai ser os jogos todos a golear, pau. Por exemplo, se eu usar esta tática amanhã contra o Jorge Sorino, está ganho, não há hipótese. Ora bem, malta, vamos, o que é que fazer? Aqui o alinhamentozinho já está, foi o alinhamento de jogo, portanto vamos fazer aqui os amigáveiszinhos, bora lá. Vamos fazer aqui 2 ou 3, o primeiro pode ser contra o próprio Special One, que falámos dele agora. E ganhámos 2-1. 19 remates a 5. Muito bem. Tivemos algumas melhorias. Vou jogar aqui com o Sou Duda. Melhorias a rondar os quase 10%. Não diria 10%, mas quase. Vamos fazer aqui um contra o Bruno Assunção. E são 3 amigáveis com esta tática. Ganhámos os 3, muito bem. Com muitos golos, muitos remates e com muitas melhorias. Foi interessante. Parabéns aqui obrigado aqui ao Paulo Ventura pela táticazinha. Vamos aqui agora à tática do... Onde é que está? Aqui está. Leonardo Rodrigues. Uma tática de marcação à zona. 3-4-3. Bora lá. Portanto, táticazinha aqui do Leonardo Rodrigues. Um 3-4-3 muito equilibrado. A tática parece interessante. Tudo nas posições, ativar o fora de jogo, que é importante, com 3 defesas. Normalmente é o mais utilizado. Olhando aqui para o alinhamento, jogamos desta forma, com o 11 inicial temível. Bora lá então contra o João Barros, começar aqui.
Vamos fazer só mais um. Vamos fazer contra o... Ganhámos 3-2. Que boas vitórias hoje. 15 remates a tal, ok. Pode ser que com o CPN e terminamos por hoje. Maltinha, obrigadíssimo a todos por estarem aqui, apoiarem o nosso canal e deixarem um likezinho no vídeo, que é o que eu peço sempre e ajuda-nos imenso. Jogámos contra o CPN 3-4-3, portanto as melhorias já são pouco significativas, muitas vitórias nestes amigáveis, o que foi bom. E temos o Tel a passar... Ai, não sei se fiz bem. Não sei se fiz bem, malta, porque a estratégia é o seguinte. Eu queria que o Messi fosse o melhor jogador e o mais velho. Se eu estou a melhorar o Tel vai passar a ser o melhor jogador, porque eles têm os dois a mesma nota. E isso vou perder um bocado de eficácia no capitão. Enfim, paciência. Maltinho, um abraço e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Até amanhã, malta. Não se esqueçam de deixar aqui um likezinho no vídeo, a gente agradece imenso. Obrigado também aqui a todos os presidentes. Sabemos que em dezembro, logo no dia 1, vamos atualizar a nossa lista de presidentes, porque esta foi atualizada a dia 1 de novembro. Quem quiser aderir, apoiar o nosso canal, a gente agradece imenso. Quem quiser deixar o seu contributo, fica guardado na história do canal, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Um abraço, malta, até amanhã.